A paz do Senhor, que a bênção, o poder, a misericórdia, as promessas do Senhor sejam sobre a sua vida. Hoje, dia 2 de março, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Louvo a Deus por você estar conosco aí. Estamos recomeçando. Comecei e acabou que deu errado o dispositivo aqui, mas já estamos de volta. Louvado seja Deus, e nós estamos aí para falarmos um assunto poderoso hoje, poderoso, e vai ser muito gostoso. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você e nós já vamos começar essa manhã com Deus. Vamos começar esse momento com a palavra de Deus. Amém? Papai querido, fala conosco nesta manhã, fala conosco neste momento. Ó Deus, alcança os mais diversos corações com a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra é poderosa, ela é maravilhosa, ela é capaz de atingir os lugares mais inatingíveis do nosso coração. Então, ó Deus, esteja alcançando esses corações, essas vidas, esteja proporcionando uma manhã de vitória, de bênção. Eu abençoo a todos os meus amigos e irmãos, eu abençoo toda a nossa igreja, abençoo todos os nossos líderes da igreja, todos os nossos GCs, declaro a bênção do Senhor sobre todos os nossos amigos do Facebook, família, em o nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos. Louvado seja Deus pela sua vida. Você já está comigo aqui agora de manhã. Eu queria pedir para você uma gentileza aí. Compartilhe esse vídeo, por favor. Amém? Dona Noêmia, minha mãe, é a primeira a entrar, hein? A Ju, minha irmã, também está aí. Olha aí a Bia, o Alexandro, tanta gente boa. Tem alguns que eu não consigo distinguir aqui, mas sejam todos bem-vindos. Silnei, Fátima, sejam bem-vindos aí. Que você possa ter um momento aqui, um momento com a palavra de Deus. Eu vou falar um negócio tão profundo para você, mas tão profundo para você hoje, que assim eu gostaria que você compartilhasse com algumas pessoas. O tema de hoje é as duas testemunhas, Apocalipse capítulo de número 11, e eu queria que você pudesse nesse momento compartilhe aí com seus amigos, chame aí aqueles que ainda não acordaram da sua família. Se você está na cama ainda e não teve coragem de levantar, porque de manhã aquela chuvinha gostosa, mesmo na cama, abre um pouco o volume aí. Vamos falar então sobre a palavra de Deus, tá bom? E no final eu termino orando de volta pela sua vida, tá bom? Quero abençoar a toda a nossa liderança, uma igreja maravilhosa nossa, uma igreja extraordinária, sabe? Atende o chamado para oração, atende o chamado para domingo mesmo fizeram aí um trabalho, limparam a igreja, lavaram a igreja. Então assim, igreja atuante, sabe? Eu louvo a Deus, parabéns por quem ajuda no quilo do amor, parabéns, a nossa igreja é uma igreja atuante, sabe? O GECEL, os irmãos, eles se juntam, todos os meses nós ajudamos mais de 12 ou 13 famílias, nós ajudamos com cesta. Todo o alimento que entra não é para pessoas naturalmente que estão tendo com fartura, são para pessoas que têm necessidade. Então assim, parabéns quem ajuda, parabéns pelos GECELs, parabéns a toda a nossa liderança, desde presbítero, diácono, líderes, até de pré-adolescente, crianças, de jovens, de adultos, de intercessão. Agora, esses dias, todos os dias, das 18 às 19, tem presbíteros aqui da igreja orando, tem intercessores. Queria convidar você, nós não estamos totalmente proibidos de vir à igreja, nós podemos parcialmente vir à igreja, não está tendo culto, mas você pode vir à igreja, traga aí seu dízimo, sua oferta. Se você não dizimou ainda, se já dizimou, amém. Se não dizimou, traga. Se também não tem condição, venha só orar, passa por aqui, ora com os presbíteros, com os intercessores, comigo, todos os dias das 18 às 19 horas. Oramos pela igreja, oramos por todos os membros da igreja e pelos nossos amigos, por todos aqueles que têm visitado a igreja. Nós temos orado, e eu queria que você pudesse marcar alguém aí agora, que de preferência não é
da nossa igreja. Marca aí, marque seus amigos, seus companheiros aí, para que nós possamos voar com essa palavra aí, beleza? Apocalipse capítulo 11, vamos embora, que o tempo passa muito rápido aqui. Eu tenho reparado assim, na igreja é difícil porque você se propõe a pregar e sempre o horário é um inimigo nosso. E na live, irmão, eu percebi que é pior ainda. Você fala assim, eu vou falar 10 minutos, de repente você olha, foi 20. Então assim, bora lá então. Bom dia, Pedro, bom dia, Carlinho, bom dia, Letícia, bom dia, galera que está chegando por aí, estão chegando forte, hein? Isso mesmo, marca aí seus amigos, Fabrício, Márcia. Apocalipse 11, você tomando o teu café e eu aqui falando da palavra de Deus. Vamos lá? Apocalipse 11, e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse. Agora começa a revelação ao seu coração, amém? Johnny, estamos orando por você, meu irmão, melhoras, hein? Dercy, muito bom dia. Levanta-te, olha a revelação, começa, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele. Então Deus começa a falar com João lá na ilha de Patmos a respeito de uma revelação pura. Isso aqui, por que a gente fala que é revelação? Essa revelação, rema do Senhor, é porque são coisas que irão acontecer. O Apocalipse de capítulo 4 em diante são tudo revelação, são coisas que hão de acontecer. E necessariamente isso que nós vamos falar aqui a respeito das duas testemunhas está no meio da grande tribulação. Entenda comigo, a igreja vem numa linha do tempo. Nós estamos no ano 2020, depois de Cristo. Nesse ano 2020, vamos entender que acontece o arrebatamento da igreja. Eu não estou afirmando a data, dia e hora, não estou dizendo que esse ano. Eu estou trabalhando em suposição. Supomos que o arrebatamento aconteça esse ano, 2020. Nós estamos em 2021, né, irmão? Opa, acordei. 2021. Supomos que 2021 o arrebatamento aconteça, 7 anos será o período da grande tribulação. Esse intervalo aqui é o intervalo que vai estar esse texto que eu estou lendo, o intervalo das duas testemunhas, tá bom? Esse intervalo conhecido na história como a grande tribulação. No começo da grande tribulação, aqui no início da grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento da igreja, a igreja sobe para estar com o Senhor no céu. E aqui na terra, paralelo a isso, aqui na terra acontece a grande tribulação. As duas testemunhas vão pregar, as duas testemunhas vão andar, sabe, pela terra, pregando aos gentios, a todos os gentios e a todos os judeus. Todos os gentios são aqueles que não são original da tribo de Judá, ou seja, não são judeus, mas eles estarão pregando tanto aos gentios, como também estarão pregando aos judeus, os judeus tradicionais. Muito bem, o versículo 2 diz assim, se você já entendeu que nós vamos falar sobre esse período da tribulação, onde a igreja vai ser arrebatada, e nós vamos estar com o Senhor, mas as duas testemunhas vão pregar aqui na terra, tá bom? Então é importante você entender essa parte aqui. Versículo 2, irmão, isso aqui é coisa que nem cinema consegue em ficção, sabe, chegar perto, vai ser muito extraordinário. Olha aí, versículo 2, mas o ato que está fora do templo, deixa-o, e não o mexas, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Está falando aqui desse período, ou seja, são 7 anos, dividido em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, tá bom? Então, foi dado aos gentios que pisassem na cidade santa, ou seja, isso aqui vai acontecer em Jerusalém, vai acontecer na cidade santa. Irmãos, todo o desfecho da história tem a ver com Jerusalém. Todo o desfecho da história tem a ver com os judeus, tá bom? Então nós vamos falar aqui agora a respeito disso. Olha o versículo 3. Versículo 3 diz assim: e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidos de saco de cinza. Ei, você chegou agora, estamos falando do Apocalipse, capítulo 11,
Estamos estudando todo dia de manhã, junto com um cafezinho, tem uma mistura aqui. A mistura hoje é Apocalipse 11 e 2 testemunhas é o assunto hoje, tá bom? Se você chegou agora, então abra aí Apocalipse 11 e é rapidinho e nós já vamos orar para encerrar, mas eu queria que você entendesse isso. Tem gente que vai falar assim, mas o pastor de novo com essa história, irmão, pelo amor de Deus, será que eu vou ter que mostrar para você de novo? Estou falando da Bíblia. Tem gente que não gosta disso. Aliás, você sabia que em pesquisas já foi feito, sabe, em pesquisas no continente americano, e eles falam que praticamente 80% da igreja não sabe a respeito da volta de Cristo, 80% não estão esperando a volta de Cristo, sabe, eles falam que praticamente 80% da igreja, não estou falando do mundo, da igreja, está simplesmente, sabe, cética com relação a isso, porque não tem o conhecimento de que Jesus Cristo virá buscar a igreja e haverá um juízo sobre a terra. O juízo quer dizer a ira de Deus será derramada sobre essa terra. Irmão, você sabia que 80%, 70% a 80% da igreja, ela não se atenta para isso? Por isso que é importante falar. Por isso que é importante. Eu sei que tem muita gente que levanta e fala assim, de novo vem o povo falando que a igreja vai subir, de novo vem o povo falando dessas teorias, sabe, do caos. Não, irmão, isso não é teoria, isso é fato, isso é Bíblia, tá bom? E o caos, isso precisa ser pregado mesmo, porque se você não fizer parte do arrebatamento, você vai ficar para o caos. E o caos que eu estou dizendo é muito caos mesmo. Então, queridos, estamos lendo o Apocalipse. Quando terminar o livro de Apocalipse, eu vou voltar com você lá no livro de Mateus para falar sobre os evangelhos. Todo dia de manhã nós lemos um capítulo. Já lemos Tiago, já lemos as cartas de João, de Pedro, já lemos Judas junto, já lemos uma boa parte de Apocalipse e já estamos no capítulo 11. Beleza? Queridos, deixa eu dizer para você. As testemunhas aqui, e aí é um fato enigmático, né? Eu sei que muitas pessoas, quando gostam desse assunto e chegam nessa hora, elas falam, pastor, quem são as testemunhas? Você já não ouviu isso? Quem são as testemunhas? A Bíblia fala de 2 testemunhas, elas vão pregar. Você já viu aquele texto que diz assim, como há de ser salvo se não há quem pregue? A palavra precisa ser pregada para que haja salvação. Também existe um texto do Senhor que diz assim, de que antes que o evangelho seja pregado a toda criatura, então o evangelho ainda precisa ser pregado a muitos, e muitos vão ouvir pelas redes sociais, vão ouvir por televisão. Não se preocupe com essa profecia não, essa profecia vai se cumprir, tá bom? Tem gente que fala, se o evangelho não for pregado, ele não foi pregado, vai ser pregado. E mais de repente do que você possa imaginar, tá bom? Então assim, o evangelho tem que ser pregado. Mas na grande tribulação será um período de grande tribulação, onde o anticristo vai estar dominando, então vai ser um tempo difícil. Então Deus permitiu que 2 testemunhas nesse tempo preguem para que haja arrependimento. A única mensagem que vai ser pregada nesse tempo não é prosperidade, não é casa, carro, não é isso, aquilo, dinheiro, ouro. Nesse tempo será pregado arrependimento. Grava isso. Arrependimento, arrependei-vos dos vossos pecados, transformação de vida, larga a vida que você está e volta para Cristo. A única mensagem que vai ser pregada. E nesse período, essas 2 testemunhas, elas vão pregar para que haja arrependimento. Já viu falar dos 144 mil salvos na grande tribulação? Eles serão salvos a partir da pregação das testemunhas. Pastor, quem são então as 2 testemunhas? As 2 testemunhas, acredito eu, uma delas é Elias, porque os fatos falam muito a respeito de Elias. Lembra que Elias foi levado num carro de fogo? Elias não passou pela morte, mas ele simplesmente foi arrebatado. Pastor, qual a prova que eu tenho de arrebatamento? Elias foi um deles. O fogo descia. Quem orava e o céu se detinha e não chovia, e ele orava e o céu abria e chovia? Quem? Elias. Pastor, e a outra testemunha? Veja que Elias foi arrebatado, não morreu. A outra testemunha, alguém vai falar assim, Enoque. Mas, queridos, Enoque
Eu não acredito que seja Enoque. Enoque foi o homem que viveu mais. Enoque também não morreu, mas ele foi, arrebatado ao Senhor. Ele foi, transladado ao Senhor. Mas eu creio que seja Moisés, a segunda testemunha. A primeira é Elias, a segunda Moisés. O texto aqui vai falar, das testemunhas em que ele tem tanto poder para liberar pragas no período da grande tribulação. Ele vai liberar pragas, ele vai dar ordem, os anjos vão liberar pragas. A Bíblia fala que nesse tempo o mar vai perder a vida, ou seja, todo ser vivente dentro do mar vai perder a vida. Fala de todas as embarcações sendo, naufragadas. Fala de depois de ser destruído o mar e todo ser vivente dentro do mar, vai ser destruídas as águas potáveis da terra. E o povo começará a perecer, porque as águas se transformarão em sangue. Quem no deserto fazia isso? Quem no deserto tinha poder e autoridade para fazer isso? Isso não é profundo, queridos? Estou falando de Apocalipse, mas faz uma ligação com o Antigo Testamento. Uau! Isso é divino, não é, queridos? Isso é divino. Vamos ler o texto então. O que eu creio que as duas testemunhas serão Elias e Moisés, tá bom? E eles vão pregar com grande e muito poder. Irmão, eles vão fazer acontecer na terra, no período da grande tribulação. Aonde vai estar a igreja? Nós vamos estar com o Senhor. Lembra que é um período de 7 anos, em que na história, quando a igreja for arrebatada, começará a grande tribulação. E aí, pastor, o que vai acontecer? No final da grande tribulação, Jesus vem com os santos. Olha que depois que Jesus volta, tanto o Apocalipse de uma parte em diante, ele não vai dizer mais da igreja, porque depois não é mais a igreja já vai ter casado com o noivo, você entendeu? Depois, na segunda volta de Cristo, o texto vai dizer que Jesus vem com os santos, pegou? Depois, até o arrebatamento, a igreja, Deus tratando com a igreja. Deus deu todo esse tempo para salvar o gentio, para salvar a igreja. Agora, no período em que Jesus volta, aí já acabou o tratamento com a igreja. Já acabou, a igreja já se tornou santa ao Senhor e nós estaremos com o Senhor. Na segunda volta, Jesus pisa na terra. O arrebatamento é nos ares, a segunda volta Jesus pisa na terra, e nesse segunda volta será o final da grande tribulação. Nós voltaremos para a terra depois do arrebatamento, mas voltaremos com o corpo glorificado, voltaremos com o Senhor e para reinarmos com Ele no milênio. Fecha aspas aí, que esse assunto vai longe também. O que eu queria que você só entendesse comigo aqui hoje é o período, é um intervalo de 7 anos da grande tribulação. Você já entendeu sobre as duas testemunhas? São elas, provavelmente, pelas evidências bíblicas, são Elias e Moisés. Pastor, Elias, ele não morreu, então é bem provável que seja ele, com certeza. Mas Moisés, pastor, a Bíblia diz que Moisés morreu sim, mas se você abrir a tua Bíblia lá no livro de Judas, você vai ver no versículo 9, que o anjo do Senhor contendeu com o diabo. Contendeu com o diabo e ele não pôde, lutar contra isso. Por que o anjo contendeu com o diabo? Pelo corpo de Moisés. Você não crê em ressurreição? Você não crê que Jesus ressuscitou? Você não crê em outros que na história ressuscitaram? Eu creio em ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Moisés era um tipo de Jesus do Antigo Testamento. Ai meu Deus, isso é profundo, não é? Eu creio que Moisés, por isso que o diabo não teve poder sobre o corpo de Moisés. Moisés ressuscitou. Irmãos, estou dizendo o que eu estou dizendo é forte hoje para você? Muito bem, Judas 9 vai falar a respeito do anjo do Senhor, certamente brigando com o diabo pelo corpo de Moisés. E lá na transfiguração, quando você vê em Mateus capítulo 17, versículo 3, você vai ver que na transfiguração de Jesus apareceram dois. Quem foi? Quem foi? Irmão, pelo amor de Deus, quem foi ler a Bíblia? Mateus 17, 3 vai mostrar que na transfiguração de Jesus apareceu Elias e Moisés. Uau! Então, queridos, venha no versículo 4 de novo de Apocalipse comigo, tá bom? Venha no capítulo 11, versículo 3. E eu vou terminar só fazendo essa leitura para você.
Então fica comigo, compartilha aí, entra no teu Facebook, compartilha, marca outras pessoas. Já estou encerrando e vou orar. Irmão, se a gente abrir para falar aqui, a gente vai longe, porque o assunto é gostoso demais. E aí eu lhe pergunto, como é que pode um cristão não conhecer o livro de Apocalipse? Como é que pode um cristão não gostar da revelação do Apocalipse? Irmão, é pura realidade. Se está na Bíblia, é porque vai acontecer. 3. As duas testemunhas. 4. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que ficam diante de Deus na terra. Ou seja, no tabernáculo do Senhor vai se abrir, ou seja, eles vão andar sobre a terra. 5. E se algum homem os ferir, olha o poder que vai haver sobre essas duas testemunhas. O evangelho é o evangelho de poder, irmãos. E se algum homem ferir, fogo sairá das suas bocas e devorará os inimigos. E se algum homem ferir, ele deve desta forma ser morto. Você já pensou? As duas testemunhas vão dizer: morra, vai morrer soldado, vai morrer quem vier contra eles. 6. Eles têm o poder, escuta isso que eu já falei sobre isso hoje. Eles têm o poder, as duas testemunhas têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem. O poder será dado a eles nesse período que eles vão estar aqui, as duas testemunhas. E quando tiverem terminado o seu testemunho, quando eles concluírem o testemunho, olha que extraordinário, quando eles concluírem o testemunho, eles vão estar pregando em Jerusalém, as duas testemunhas, a igreja vai estar onde? Você está acordado comigo, não é? A igreja vai estar arrebatada com o Senhor, e no período da grande tribulação aqui na terra, eles vão pregar, mas vão estar em Jerusalém. E o restante da terra, pastor? Você já viu falar de redes sociais, já viu falar de CNN, de Rede Globo, de Rede Record? Elas vão televisionar tudo, vai ser assistido, o mundo vai estar assistindo o que vai estar acontecendo. Fica tranquilo. Versículo 7, quando tiver terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles. A besta os vencerá e os matará. Vai matar as duas testemunhas. Uau, pastor, vai matar as duas testemunhas? É necessário. Olha o versículo 8. E os seus corpos mortos, eles ficarão na rua, na grande cidade. Qual é a grande cidade? Jerusalém. E que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor fora crucificado. Onde Jesus foi crucificado. Entendeu? Então essas duas testemunhas serão mortas pelo anticristo e elas ficarão. Escuta o versículo 9. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão. Não falei para você que vão ver? Todos os povos vão ver essas duas testemunhas mortas em praça pública. Olha aí, aqueles povos e famílias, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Ficarão seus corpos, não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos nos túmulos. 3 dias e meio ficará lá em praça pública. E a televisão, e a CNN, e a Rede Globo, e a Rede Record, só televisionando, mostrando, está aqui, o segundo dia, terceiro dia, e os repórteres, e a boca aberta falando, olha, está lá, os corpos estão lá, o que vai acontecer? Olha para você ver o que vai acontecer. Olha o desfecho da história. Versículo 10. Aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles. Ou seja, esse versículo vai falar assim: muitos se alegrarão pela pregação das duas testemunhas, porque se converterão. Mas muitos vão fazer como o próprio anticristo fez, matar as duas testemunhas, e vão se alegrar com a morte delas, porque a palavra incomoda. Você que prega a palavra de Deus nunca viu alguém ficar chateado com você? Nunca viu alguém falar, ô pastorzinho, ô santinho, ô santarrão? Você nunca viu alguém ficar brabinho com você porque você está pregando a palavra de Deus? Muito bem, no período da grande tribulação, as duas testemunhas vão pregar, muitos vão se irar com eles, mas muitos vão se alegrar. No versículo 11 vai dizer assim: e após os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus. Isso aqui é Bíblia, irmão. Só estou lendo a Bíblia para você. Olha que coisa divina.
E após 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles ficaram em pé. Esse dia nós vamos assistir de camarote com o Senhor lá no céu, mas esse dia, irmãos, eu tenho certeza que até os repórteres, sabe, da Rede Globo, os repórteres de todas as televisões, eles vão se converter nesse dia. Pastor, haverá conversão nessa época sim para o judeu, e haverá conversão também para muitos, sabe, aqueles que entenderem a pregação. Vai haver salvação, mas eu vou dizer uma coisa para você, abra aspas aí, irmão, será muito difícil a salvação no período da grande tribulação. Se você não consegue alcançar a salvação hoje, como é que você espera ela na grande tribulação? O Espírito não habitará mais dentro do homem, mas ele habitará, como no Antigo Testamento, sobre o homem. O Espírito Santo estará na terra, mas habitará sobre o homem, como foi nos períodos lá de Moisés, ele habitará sobre o homem. Hoje, o Espírito Santo habita onde? Dentro de nós. Olha que coisa tremenda. Mas assim, irmãos, o arrebatamento deve ser o seu pensamento. Eu tenho que estar pronto para o dia do arrebatamento. Não pense em grande tribulação você ficando na terra, não. Você tem que ser arrebatado. Beleza? E aí o que vai acontecer? Versículo 11, pastor. O Espírito de vida vindo de Deus entra de volta naqueles corpos que estão há 3 dias e meio. E eles se colocam de pé de volta, as televisões mostrando, as televisões filmando, e eles se colocam de pé, e um grande temor cai sobre a terra. Versículo 12 diz assim: e eles ouviram uma grande voz do céu dizendo: subam para aqui. E eles subiram ao céu, e uma nuvem, e os inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte se foram mortos, ou seja, a 10ª parte, 10% da terra vai ser dizimada nesse tempo. Vai morrer muita gente com um terremoto que vai acontecer quando Elias e Moisés, supostamente as testemunhas, serão arrebatadas ao Senhor. Isso é divino, não é? Queridos, essa é a palavra de hoje, 2 testemunhas. Falei a respeito disso para você hoje. Acredito que as 2 testemunhas que vão pregar na grande tribulação seja Elias, foi levado ao céu num carro de fogo, ele não passou pela morte. Pastor, mas Moisés morreu. Mas nós cremos na ressurreição, porque o anjo do Senhor contendeu com o diabo e disse: esse corpo não, certamente ele ressuscitou. E nós vimos que na passagem de Mateus, quem aparece na ascensão de Jesus, na transfiguração de Jesus, é Elias e Moisés. Muito bem, pastor, mas se for outro, vai haver 2 testemunhas. Se for Elias e Enoque, vai haver 2 testemunhas, e eles terão muito poder para pregar na grande tribulação. Onde vai estar a igreja, pastor? Eu e você, igreja amada, que se arrepende no tempo hábil e se volta ao Senhor, estaremos com o Senhor na eternidade. Pastor, e no final de tudo isso, desceremos como igreja já santificada, seremos igreja santa, desceremos para estar com o Senhor na segunda volta e reinarmos com Ele no milênio, na terra onde será restaurada, e viveremos paz com o Senhor no reino milenar. Queridos, essa palavra é ao seu coração. Eu quero orar com você e quero pedir, compartilha aí se você não compartilhou ainda. Essa palavra é maravilhosa. Amanhã nós estamos no capítulo 12, beleza? Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um, amado e querido irmão e irmã, a qual nós amamos, a qual nós, ó Deus, queremos que a bênção do Senhor esteja sobre eles de maneira extraordinária. Eu oro, abençoo a todos, oro para que o Senhor desvie todo vírus, toda praga, toda mortandade, desvie de nós toda obra do mal, em nome de Jesus. Eu abençoo toda a nossa liderança, todos os GCs, eu abençoo todas as nossas famílias, eu abençoo todos os nossos irmãos, congregados, visitantes, amigos que estão nos ouvindo agora, para que a salvação chegue sobre a casa deles, que haja arrependimento e que nós estejamos prontos para o dia do arrebatamento. Que a bênção do Senhor, o amor do Senhor seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Até amanhã, 7h30. Fica com Deus.